Boa noite. Estamos aqui entrando hoje ao vivo. Chamar uma galera aqui para entrar. Oi, pessoal. Tati, Nessa. Ai, a doutora Vanessa já tá aqui na live com a gente. Pontualmente às 19 horas, nós estamos começando nossa live, tá certo? Então sejam bem-vindos. Hoje a gente vai começar um projeto chamado Pri Convida. Nesse projeto, todas as quintas-feiras, às 19 horas, eu vou estar convidando, uma autoridade no assunto para a gente ter um bate-papo, esclarecer dúvidas de vários assuntos relacionados ao excesso de peso e à obesidade. Em nossa live hoje a gente vai falar com a doutora Vanessa de Bal, que é uma oncologista que mora no meu coração, cuidou de mames há muito tempo, por muito tempo e ainda continua cuidando. E a gente vai falar um pouco dessa relação da obesidade com o câncer, né? E nada mais oportuno de falar nesse momento, nesse mês, onde nossa atenção está voltada para o câncer de mama, né? Nossas informações, nossos olhares, nosso autocuidado está voltado para nós mesmos, tá bom? Deixa eu me apresentar, eu sou Priscila Lopes, diretora técnica da clínica Have Mais, fisioterapeuta dermatofuncional, especializada no método de emagrecimento 5S. E a gente vai começar essa série agora das quintas-feiras, onde Pri convida alguém, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa relação que tem a obesidade com o câncer, né? Hoje a gente sabe que a obesidade é a maior pandemia do mundo e ela tem vários fatores. A obesidade é multifatorial e cada vez mais, o número de obesos vem crescendo no mundo. Assim como o câncer também. O câncer é uma doença multifatorial, né? Existem muitos fatores que se somatizam e levam a essa doença. Hoje se sabe, o câncer é a segunda maior causa de morte no mundo. 12,8% da população morre dessa doença. Quem nunca teve, quem não tem alguém próximo a você que já teve câncer ou que está com câncer? Infelizmente, isso é uma realidade que tem com nossos amigos, com os nossos familiares. Graças a Deus, cada vez mais a ciência vem evoluindo, e vem tentando transformar e prolongar essa vida e dar mais qualidade de vida às pessoas que são acometidas. Mas não se sabe ao certo assim, essa pessoa tem isso, então vai ter câncer, Muitas vezes as pessoas buscam até o porquê de desenvolver essa doença e não encontram. E eu estava vendo um artigo falando que 14% dos homens e 20% das mulheres que morrem de câncer são obesas. Então essa relação cada vez mais está sendo pesquisada e sendo descoberta e discutida. E é muito bacana a gente estar trazendo isso porque muitas pessoas não sabem, desconhecem essa relação, do câncer com a obesidade. Até porque a obesidade, na verdade, a gente chama que ele é um processo crônico no nosso corpo, O nosso corpo todo se prepara para combater essa inflamação que a obesidade traz consigo. E, consequentemente, todos os nossos mediadores, todo o nosso sistema imune, ele fica ativado para combater esse excesso de gordura no nosso corpo. Assim como, as pessoas que têm câncer. Todo o nosso sistema imune, todo o nosso corpo se prepara para combater essa doença. E hoje eu vou chamar a doutora Vanessa, que ela já está aqui, para conversar um pouquinho mais com a gente e esclarecer um pouquinho dessa relação que existe do câncer com a obesidade, que, como eu falei, muita gente não sabe, mas que bom que cada vez mais essas pesquisas vêm trazendo isso à tona, Porque a obesidade a gente é mais fácil de combater do que um câncer. Então é muito importante que as pessoas tenham esse olhar, que a obesidade não é só um aumento de insulina, não só traz
um sobrepeso, não só traz um vestir, uma roupa que não cabe. Ela pode trazer consigo também outras doenças. É como eu sempre falo, né? A obesidade é um trem que ela tem vários vagões, né? O vagão da cardiopatia, o vagão das dislipidemias, o vagão das doenças inflamatórias, enfim. Então, que bom que a obesidade a gente pode cuidar e a gente pode tratar. Mais difícil de cuidar e tratar é um câncer. Eu vou convidar aqui doutora Vanessa, que já tá aqui. Deixa eu chamar aqui. Ok. Gente, é uma honra falar com a doutora Vanessa. Esse convite, ela ter aceitado assim de prontidão. Boa noite, doutora Vanessa. Olá, Pri. Olá, Jalva, que deve estar me vendo. E todos os. Você vai estar falando com a doutora Vanessa, mande um beijo para ela. Eu falei, mãe, assiste a live e manda mensagem. Ela tá no Instagram, ela deve estar assistindo o Instagram de alguém. Quando E ela soube dessa live, eu todos queria os que agradecer estão a sua assistindo, disponibilidade. né? Eu Sim, queria sim. agradecer a sua disponibilidade. Sei que você tem uma agenda tão ocupada, né? E ainda mais nessa época do Outubro Rosa. Eu acho que as mulheres estão mais, nesse momento, voltadas para esse autocuidado, para esse autoexame, para realmente esse começo de ação. Você deve estar com a sua agenda lotada de cuidados, mas que bom que você está aqui para falar um pouquinho com a gente e nos dar essa oportunidade, né, de falar um pouquinho dessa relação do câncer com a obesidade. Claro, claro. É um prazer imenso. Eu fiquei honrada com o convite. Sempre que a gente tem a oportunidade de falar, de esclarecer, de tirar dúvidas, de tornar o assunto algo sem muito mito, desmistificar o câncer, eu acho que hoje a gente tem que tá aberto a que o câncer cada vez mais é uma doença crônica, que as pessoas estão vivendo mais e com isso a chance, as células envelhecem e a chance de desenvolver câncer é cada vez maior. Então a gente vai ter, como você disse, cada vez mais pessoas próximas tendo o diagnóstico da doença e a gente não tem que ter uma barreira e um medo de falar a palavra câncer que ainda existe. E claro, a gente vive cada vez mais uma vida cheia de coisas desfavoráveis, né? A gente vive uma vida cheia de estresse, a gente não tem mais tempo para se exercitar, a gente está sempre com pressa e come rapidamente coisas ruins e fáceis, porque as coisas ruins e fáceis e muito gostosas geralmente estão cheias de aditivos para viciar que a gente queira isso. E cheia de vícios, né? Uma vida realmente que se a gente não estiver atento, e eu acho que essa época de pandemia é uma época que, ao mesmo tempo que a gente teve que se recolher um pouco mais, e se perceber um pouco mais, por outro lado, possibilitou que essas coisas de sedentarismo, de alimentação pouco saudável, se a gente não estiver atento, né? Então a gente não tem quem cozinhe para a gente antes, quem não sabe cozinhar, então vai comprar tudo pronto. De que qualidade aquilo que a gente está comendo, né? Então, assim, acho que isso tudo é um momento muito bom. Essa live veio num momento muito oportuno. Eu que agradeço de estar aqui, viu? Ai, eu nem acreditei. Eu falei, deixa eu perguntar para a Vanessa se ela pode me dar esse prazer. Mas, enfim, que Claro. bom que a gente está aqui para conversar com essas pessoas e passar um pouquinho dessas informações, né, Nessa? Sim, sim, sem dúvida, viu? Estou Então, à disposição. então, vamos lá. Primeiro, assim, eu estava vendo muitos artigos falando, né, dessa relação, não especificamente do câncer de mama, mas de vários cânceres relacionados à obesidade. Teve um artigo, como eu acabei de falar, eu vi esse número tão alto que 20% das mulheres que morrem de câncer tem um fator de obesidade associado, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que ocorre isso, né? Como é que a gente pode ter essa noção de mudança de proteína, mudança do sistema imune, enfim. Eu acho que é uma coisa importante, assim, teve um alerta da Organização Mundial de Saúde ano passado, um artigo que foi muito importante, muito debatido, que mostrou que
nas últimas décadas vem aumentando a incidência e a prevalência, quer dizer, a presença de alguns tipos de cânceres que são muito raros na população e muito mais raros ainda em populações jovens, eram cânceres que a gente via só em idosos praticamente, e em jovens de 40 anos ou menos, ou por volta de 40 anos. São esses cânceres como câncer de rim, câncer de pâncreas, câncer de estômago, câncer de intestino, mieloma múltiplo. Então, são tumores que eram raros e são raros na população, se a gente considerar igual uma taxa de câncer de mama, mas que vem aumentando progressivamente, e chamou a atenção esse aumento principalmente na população jovem. E aí a Organização Mundial de Saúde foi investigar o que nessas décadas também aconteceu de forma global, porque isso não aconteceu num país específico, ou numa região específica, aconteceu globalmente. E o que se viu foi isso, assim, a gente teve uma pandemia, uma pandemia de obesidade. Essa pandemia de obesidade, óbvio que não é um fator único, a obesidade vem ligada a outros fatores, então quando a gente fala que alguns tumores estão associados à obesidade, não dá para dizer que há um fator causal só da obesidade, né? Quer dizer, é de todos os fatores que estão ali associados. Então, a gente tem isso tudo que eu falei antes, falta de atividade física, uma alimentação pobre em fibras, pobre em leguminosas, em oleaginosas, então castanhas, né? Os jovens não comem isso, né? E muito rica em gordura, junto com sedentarismo, né? E muito rica em carboidrato e um excesso de proteína animal. Então, assim, isso também se viu que existem algumas dietas de modas que associam gordura com proteína animal, e isso também aumenta o risco de desenvolver tumores. Então, não dá para a gente saber muito bem o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, é uma série de hábitos ruins que a gente sabe que talvez esteja associado a esse aumento de tumores de forma geral. De novo, não dá para dizer classicamente fatores causais, tá? A gente, a mesma coisa que eu tirar uma foto da população e a gente vê que os gordinhos estão sempre com uma Coca Zero na mão ou vestidos de preto. E eu falar que é a Coca Zero ou é o preto da roupa que fez eles engordarem, porque é mais gordinho que está com a roupa preta ou com a Coca Zero, né? O que a gente sabe é que tem uma associação, eu não posso dizer que é um fator causal. Mas depois disso, depois que se viu isso, se começou a estudar para tentar achar algum mecanismo fisiológico que explicasse a obesidade, a presença de mais adipócitos, com o desenvolvimento de tumores, ou será que tumores são mais agressivos em pessoas mais gordas? A gente começou a se estudar isso e se viu que existem estados inflamatórios nas pessoas mais obesas, que no microambiente tumoral a presença de adipócitos pode produzir substâncias ali naquele microambiente que podem modificar as células tumorais e que podem torná-las talvez mais agressivas. Isso tudo são estudos ainda muito em placa de vitro, né? Assim, ainda muito incipientes e que ainda vão prosseguir para tentar determinar que caminho é esse, né? Que através de qual caminho é esse estado inflamatório e de radicais livres que leva a isso, como que isso atua, é o estado de microambiente mesmo, a presença do adipócito ali que faz a diferença. Então, isso tudo está sendo muito estudado, mas uma coisa é certa, como você disse, junto com a obesidade vem um trem. E a gente, não é só o câncer que preocupa, né? Eu acho que é um conjunto, é a parte osteomuscular, é a parte cardiovascular, é a parte endocrinológica. Então, essa série de fatores, a gente evitar a obesidade só vai trazer benefícios sem dúvida nenhuma, né? Em relação ao câncer de mama, especificamente, então, aos outros tumores existe essa associação, esses que eu falei, intestino é o terceiro câncer mais frequente na população como um todo, contando os cânceres de pele, tá? Quando a gente tira os cânceres de pele, ele é o segundo câncer mais frequente, então é muito importante essa associação e nele existe essa associação, então a gente tem que estar realmente em relação à mama nas mulheres, já que a gente
está no Outubro Rosa, existe uma associação sim na pós-menopausa, principalmente. Aí eu acho que talvez a gente pode discorrer depois sobre, né? Mas se eu falasse assim, a pessoa que fuma, ela tem uma maior predisposição, ela tem uma maior predisposição a desenvolver determinados tipos de câncer, né? E como você falou assim, você está me ouvindo, doutora Vanessa? Deu uma falhadinha assim e o seu vídeo congelou, mas agora eu tô te ouvindo. Aí, Deixa eu melhorou ver, agora. deixa eu ver se está na minha. Aí, agora voltou melhor, foi. Eu troquei a internet aqui. Pronto, Mas ficou melhor. assim como a obesidade é multifatorial, o câncer também é multifatorial. E Sim, como sim. você falou assim, eu sou obeso por quê? Eu tenho vários, não é só porque eu me alimento mal, né? Sim. Então, assim, se eu tenho um estresse grande, eu aumento o radical livre, né? Se eu durmo mal, né, eu deixo de produzir, eu deixo de regular vários hormônios que interferem também nessa obesidade. E se eu sou obeso, eu tenho mais dificuldade de fazer uma atividade física. E se eu não Exato. faço atividade física, É um, eu li outro artigo que é um falou que ciclo vicioso, né? você fazendo uma atividade física 3 a 4 vezes na semana, você reduz em 30% o risco de Exato. câncer. Você pensa assim, 30% é um benefício que a quimioterapia dá. Né? É isso que eu falo para as minhas pacientes, assim, eu fico muito no pé delas. Então, logo que tem o diagnóstico, ok, vamos tratar aqui, é um momento de estresse, etc. Aí eu logo aviso, olha, depois que passar esse momento de estresse, eu vou pegar no seu pé. Vai escolhendo uma atividade física, um exercício que você goste e que vai ser seu aliado o resto da sua vida, né? Hábitos de vida, estilo de vida, isso é fundamental, né? Assim, não é como, de novo, não é uma coisa, não é um fator. Se o câncer fosse determinado por um único fator, estava fácil, a gente achava a cura assim. Mas é Verdade. multifatorial e para cada indivíduo esse conjunto é uma análise combinatória infinita. Então essa é a dificuldade, né? E daí é que vem essa tentativa nossa, hoje falando em tratamento, de tentar um tratamento personalizado, de tentar descobrir que alterações tem no seu, na doença que aquele paciente tem, para tentar individualizar o tratamento para aquele tumor, porque a possibilidade de combinações, de mutações, de alterações é enorme, né? E é totalmente ao acaso. Algumas a gente já herda hereditariamente, mas a gente vai se expondo durante a vida a esses fatores nocivos que a gente não tem controle sobre todos, então vamos atuar naqueles que nós temos controle. E esses fatores é que vão somando defeitos que faz com que o bolo não cresça, que faz com que a piscina extravase e que a gente tenha, de fato, o desenvolvimento de um tumor, né? Então, um desses fatores que a gente pode atuar é, sem dúvida nenhuma, a obesidade, é o hábito de vida, o estilo de vida, é ter medidas de diminuir o estresse. Então, assim, a gente tem que ter esses cuidados no nosso dia a dia e não se deixar levar por esse ciclo vicioso que as coisas vão, que parece que não tem saída, né? Que quando você chega num momento você fala, meu Deus, mas eu não tenho saída. Eu tô tão grande, eu tô tão pesada, eu vou começar a fazer exercício físico, me dói o joelho, me dói tudo, eu não vou fazer mais. Né? Ou eu começo a fazer exercício, começo a me machucar porque eu faço sem uma orientação adequada de um profissional, ou eu começo uma dieta e da minha cabeça eu fico em jejum o dia inteiro e acho que isso vai resolver porque eu estou sem comer e isso não faz com que eu resolva os meus problemas. E aí entra num ciclo vicioso que não tem saída. Então, é a gente sentar, pensar nas soluções, buscar as orientações adequadas para que a gente consiga interromper essa bola de neve
e aí sair no caminho certinho, andando a pé, andando, subindo, em busca de uma coisa melhor, né? É isso. Mas, mas sabe o que eu acho? É que a gente vive tão hoje, assim, de matar um leão por dia. Exato. E quando a gente está nesse ciclo, nessa bola aqui, a gente não consegue enxergar, assim, não consegue enxergar. Poxa, esse meu estilo de vida vai me trazer o quê Exato. futuramente, né? Eu fazer atividade física vai... E acho que não tem nem noção, né? Como esse estudo que mostrou que reduz em 30% a atividade Exato. física, a chance de desenvolver, né, um câncer. Eu acho engraçado assim, tem algumas pessoas que a gente tem, por mais que a gente se esforce, a gente nunca vai ser um biotipo do padrão da beleza. Tem algumas pessoas que não vão ser, não adianta. Você vai ficar bonita, aceitável, você se arruma dentro do que dá, mas talvez você não consiga aquele padrão de beleza que é o aceito naquele momento, ou de um modelo que pesa 30 quilos, 40 quilos, sei lá eu. Então, eu acho que a gente tem que ter em mente que a gente tem que ser saudável, a gente tem que fazer as coisas, é para nossa saúde. Lógico, o ganho estético vem junto, né? Não tem como, vai vir junto, né? Até porque se você estiver bem consigo mesmo, você transparece isso, né? Então, assim, eu acho que isso vem junto. A estética é uma consequência de um cuidado da saúde, de um cuidado, e a beleza vem a partir daí, claro. Mas eu vejo hoje essa preocupação que a gente não tinha quando eu era nova, e tem muito tempo isso, a gente não via idoso fazendo atividade física. A gente não via pessoas da minha idade, que eu tenho 46 anos hoje, assim, eu não via pessoas de 50 anos, 60 anos em academia. A gente via só jovens fazendo. Hoje eu fico muito feliz, eu corri da academia para cá para poder vir para a live, e na academia tinha um monte de gente mais velha que eu e com 60 anos, e as pessoas lá, às vezes mais ativas. Eu falo, nossa, eu quero estar assim quando eu estiver nessa idade, né? E é isso, a gente planta a velhice que a gente vai ter. Então, eu Isso. acho que a gente tem que ter essa consciência, né? Assim, a gente hoje tem muito mais informações à nossa disposição e tem muito mais profissionais competentes, aí a clínica Heavy mais para isso, mostrando isso. A gente tem muito mais profissionais competentes para orientar a gente nesse trajeto, né? E que a gente tenha um envelhecimento mais tranquilo. Claro, aquilo que é hereditário, a gente vai tentar driblar, mas talvez chegue alguma coisa de doença. Mas a gente, sem dúvida, a gente vai conseguir passar por isso muito melhor, a Sim. depender do basal nosso, do que se a gente chegar com um basal ruim. E é isso que você falou. A gente sabe que, por exemplo, a obesidade num paciente que tem um câncer de pulmão ou que tem um câncer de estômago vai dificultar, né? Assim, a pressão intraabdominal para quem tem que respirar e é um obeso e já tem refluxo, porque a obesidade vai trazer refluxo, vai trazer uma série de problemas, pode trazer microaspiração, com um DPLC ou uma asma concomitante. Então, isso tudo vai dificultar, sem dúvida, o tratamento. É um paciente que vai ser muito mais difícil de tratar. Eu tenho uma paciente que tem uma obesidade mórbida que eu não consigo botar numa ressonância ou numa tomografia para fazer exame. Como é que eu vou fazer para ver se está respondendo, para ver a extensão da doença dela, né? Então, assim, é muito difícil, a gente tem que realmente não achar que, porque eu faço exercício, porque eu me alimento bem, eu estou imune a qualquer tipo de doença. Não, talvez não, mas se você tiver, porque é algo genético e a gente não tem como interferir nisso, ainda eu tenho fé que no futuro nós vamos ter, você vai passar por isso de forma muito melhor, né? Sem dúvida. Como você falou aí nessa parte genética, alguns cânceres de mama mesmo, que já sabem, assim, que é Angelina Jolie mesmo que tirou os seios Sim, porque a mãe teve, já era uma coisa genética. Isso é a ciência evoluindo e a gente sim, trabalhando com a prevenção, porque a nossa medicina é muito curativa, né? Não é uma sim, medicina, não é uma medicina preventiva. Mas, em contrapartida também, eu acho que a gente está cada vez mais tendo acesso à informação, né? isso, Algumas informações, como internet, né, terra de sem dono, mas algumas informações equivocadas, mas muitas informações bacanas, né? Como essa live que a gente está tendo agora, como artigos científicos
ao nosso dispor para a gente ter esse Sim, conhecimento. sem dúvida. Então, Eu acho que, você sabe que eu acho que mesmo essas notícias fake, né, que a quantidade de informação também que é mal interpretada e essas informações que causam muito alarde são as que mais correm, né? sim, Mesmo essas, eu acho que chamam a atenção para os assuntos, né? Quando imagina, por mais enviesado e por mais errado que tenha sido a discussão, quando é que se ia discutir hidroxicloroquina há 10 anos atrás, num patamar que teve de pessoas assim, apaixonadas por um lado ou por outro, na grande maioria das vezes sem embasamento científico. Acho que eu tenho um professor do mestrado que me fala assim, a metodologia e a discussão científica não deve ser baseada em paixões. Então, por mais que deve ser baseado em evidências, mas por mais que sejam discussões acaloradas e apaixonadas, a gente tem que ver o lado positivo disso. Quer dizer, quando que se discutia, quando que se tinha acesso a isso? A gente que vê a ciência, etc., a gente tem que enxergar nisso uma oportunidade de mostrar que existe ciência que vai responder esses questionamentos, né? A ciência está melhorando, a gente tem evidências científicas, tem respostas, e não é só lá nos Estados Unidos ou em outro país, aqui a gente tem acesso a isso tudo. Então, eu acho que mesmo essa dificuldade de filtrar, e eu acho que aí cabe a cada um ter esse bom senso de não ir repassando toda e qualquer informação que chega e você tentar pegar profissionais ou pessoas que você confie e checar antes de repassar as informações que chegam, mas isso leva a discussões que antes eram inimagináveis, não tinha essa amplitude, né? Então eu mesmo não, pode terminar. não, e mesmo assim o acesso à informação, aos artigos científicos, etc., hoje em dia está aqui na mão, né? Ninguém tem mais a desculpa que não sabe porque não tem acesso, né? E eu acho até que quando você recebe os pacientes, até assim, porque eu sou um pouco assim, curiosa, ele já deve estar com o diagnóstico de câncer. Doutora, a gente vai fazer esse tal tratamento, É, né? Então, os próprios pacientes, eles já vão saber exatamente qual tipo de câncer que ele tem, qual a melhor droga responde, porque essa informação está aí para todo mundo, né? exato, exato. Deixa as perguntas aqui, a gente está aqui no papo os obesos Pronto, têm bora. maior risco de recidivas. O Desculpa, paciente tem. Os obesos beleza. têm maior risco Vamos. de recidivas, assim, faz o tratamento para o câncer, e aí ele não muda o estilo de vida, né? Depende muito do tipo de câncer que a pessoa teve. Então, eu vou dar um exemplo. Tumores de intestino pode ter um aumento de risco de recidiva. Pacientes com câncer de mama que estão na pós-menopausa, sem dúvida nenhuma, tem um risco aumentado de recidiva. Por quê? Acho que a maioria não sabe disso e não entendem por que a gente fica tanto nisso. Olha, depois da menopausa não engorde, né? Depois que a gente entra na menopausa, os ovários param de produzir estrógeno, param de produzir hormônio. Mas a única fonte restante de produção hormonal que a gente ainda tem é a gordura periférica. Então, acreditem ou não, a gordura periférica tem uma enzima que transforma um pré-hormônio da adrenal em estrógeno, em hormônio feminino. Então, não adianta nada. Assim, a gente sabe que quanto mais tempo de produção hormonal a gente tiver, se eu menstruar cedo e menopausa à tarde, eu tenho um maior risco de câncer de mama porque eu fui exposta mais tempo a hormônio. Se eu já menopausei e eu continuo produzindo hormônio porque eu tenho muita gordura, ou se eu continuo usando hormônio porque eu faço reposição hormonal, enfim, eu vou manter esse tempo a mais, que fisiologicamente a minha estrutura não estava feita para receber esse hormônio a mais. E aí eu tenho um aumento de risco. Então, algumas pacientes minhas, às vezes, depois que a gente trata o câncer de mama, a gente faz todo um tratamento de bloqueio hormonal depois, para não ter produção hormonal. Quando a gente acaba esse tratamento, elas continuam lá gordinhas, mesmo que a gente fala, olha, tem que emagrecer, faz grupo de atividade física, faz grupo de nutrição, mas é algo extremamente difícil. Se a pessoa não mudar o estilo de vida, não se conscientizar, realmente não vai. E é algo que é um trabalho que não é por 10 dias. Não é por um mês, né? Você tem que realmente manter isso, né? Como hábito, enfim.
que a gente chega e fala, olha, se você não emagrecer, todo esse trabalho que a gente teve, em parte, não vai estar com na sua plena eficácia, porque você está aí com um fator de risco evidente, o seu câncer depende de hormônio, e aí está essa gordura toda produzindo esse hormônio aí. Então, a depender dos tumores, sim, há um aumento do risco. E faz parte do tratamento perder peso, tá? Porque durante muito tempo, né, se acreditou que gordura só era para depositar, né, excesso de lipídio. E hoje sabe-se que o tecido adiposo, na verdade, ele é responsável por vários processos metabólicos, Sim, vários processos endócrinos, né? sim, E sim. se isso estiver em excesso no nosso corpo, claro que essa produção e esse equilíbrio vai estar desordenado. Leva um desbalanço, né? Assim, começa a existir um desbalanço que não deveria existir lá, que fisiologicamente não era para estar acontecendo. E isso, claro, que cronicamente tem suas consequências, né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um fator importantíssimo que deve ser, e cada vez mais a gente vai nos congressos, quando a gente vem a discussão, no top de linha de tratamento é mudança de estilo de vida. O conjunto, evitar a obesidade, alimentação saudável, o menos industrializada possível, prática de exercícios físicos direcionados e orientados, como você disse, atividade física, o exercício, né? Meu personal fala, Vanessa, não é atividade física, é exercício físico. O exercício, ele por si só tem um benefício igual de químio, às vezes ultrapassa os benefícios de quimioterapia. Então, a gente tem que deixar isso claro, e isso independente de perder peso, porque às vezes a gente perde peso devagar, ou mais que isso, você está lá se matando na academia, você vai pesar, está sempre o mesmo peso. Se a pessoa não fizer uma bioimpedância, não vai perceber, porque ela está ganhando massa muscular e perdendo muita gordura para ganhar um pouquinho de massa muscular, mas o músculo pesa muito mais do que a gordura, né? 1 quilo de gordura ocupa um espaço imenso, 1 quilo de músculo ocupa isso aqui. Então, você não mudou de peso, mas as roupas estão servindo mais, está tudo mais legal. Então, o peso não é só o peso que tem que ser. Isso é muito importante, né? Não é o peso em si, é a composição corpórea que vai fazer a diferença aí, né? E hoje a gente sabe também que as nossas escolhas alimentares são muito importantes, né? Gente, eu sigo uns nutricionistas que são maravilhosos, que falam dos alimentos pró-inflamatórios, alimentos anti-inflamatórios. O médico de minha mãe mesmo agora falou assim, Dona Java, use um ômega 3, que é Isso. importante, né? O açafrão, use o própolis. E que antigamente a gente nem se falava disso, né? Exato. Dessa alimentação. Não sabia não que era uma alimentação anti-inflamatória, que é tão importante fazer essas escolhas, por mais que você esteja com o seu IMC normal, porque Sim. às vezes a gente tem aquele magro de ruim, né? Que come Exato. e engorda. E que tem colesterol alto e que tem tudo assim, né? Que você vai ver metabolicamente está um horror ali, né? Porque a composição corpórea é ruim. Então é isso, não é o peso, é a composição corpórea que tem que ser vista. Porque o que você come é que vai gerar essa composição corpórea, né? Então, isso que você falou é uma coisa muito importante. A gente, hoje em dia, eu acho que aqueles médicos que não têm essa visão da multidisciplinaridade, do trabalho em equipe, estão fadados a não dar certo o tratamento. A gente precisa trabalhar junto. Hoje em dia, a quantidade de conhecimento que está sendo gerada é enorme, é impossível. Você vê que hoje a gente subdivide a área dentro da área, né? Cada um trata um pedacinho. E como é que eu vou querer saber tudo de nutrição? Eu não tenho como saber tudo de nutrição. Então, como é que eu vou condenar o colega que orienta alguma coisa se ele é o especialista e não eu, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter especialistas de confiança, que você sabe que está atualizado, que vai saber diferenciar o joio do trigo, indicar o que é primordial para cada um. E isso não só na medicina convencional, na nutrição, na fisioterapia, no educador físico, mas nas práticas integrativas como um todo, né? Então, assim, hoje a gente precisa estar com as práticas integrativas também junto, porque o ser humano não é só corpo, né? A gente é corpo e emoção, a gente é corpo e alma, independente de religião,
Então a gente precisa estar com o espírito, com o humor, com o emocional também fluindo junto para que tudo dê certo. Então, cada vez mais a multidisciplinaridade é fundamental. E nosso corpo é perfeito, né, doutora Vanessa? Porque, assim, nós somos sistemas, né? Sistema de Sim, atividade e nós somos integrados. Então, não adianta eu estar lá com, exemplo, um câncer de mama. Se eu estou com alimentação ruim, eu continuo inflamando o meu intestino. Se eu não bebo a exato. quantidade de água suficiente, né? Sim, Se eu faço uma quimioterapia, infelizmente a quimioterapia não vai estar lá só sim. no meu câncer. Eu vou tolerar mal, né? Pois é, eu Ela vou vai tolerar interferir no mal. sistema como um todo. Exato. Então, assim, eu acho que a gente não deve ter radicalismo, porque isso a gente vê muito. Eu tô com câncer, então eu vou em algum Por nutricionista que favor. é radical, né? Então, durante uma semana só come mamão, durante uma semana só come alface, assim, não é hora de radicalismos, a gente precisa de um equilíbrio, né? A gente precisa estar com um equilíbrio de fato em todos os aspectos. Já basta o desequilíbrio que o meu tratamento vai causar. Né, que infelizmente muitas vezes vai causar, né? Então a gente tem que tentar equilibrar todo o restante, sem muito extremismo. Tem que ser de fato algo muito sensato em conjunto. E hoje eu acho que os médicos estão abertos a esse diálogo, porque antes eu acho que os pacientes tinham medo de falar. Ah, mas eu passei no nutricionista que me indicou isso tudo, porque o médico já ia dar uma topada nele e ia falar, ó, pare com isso. Acho que hoje a gente tem essa possibilidade muito maior, né? E porque só quem ganha é o paciente, né, doutora Vanessa? Não Sim, adianta tu opinar. sem O paciente dúvida. não é só seu. Então, tudo que fizer para Não. melhorar essa saúde desse indivíduo, né? Se você tem outras práticas integrativas que seja para melhorar, às Sem vezes não tem dúvida. nenhuma comprovação científica, mas se não vai atrapalhar o tratamento e está fazendo bem para o Sim, paciente, né? Isso é que é claro, importante. claro, Né? Eu lembro claro. muito de minha mãe. Ela fazia isso, eu Claro. falei, não vai atrapalhar. Então, está fazendo bem para Vá. A você. pessoa acredita, até essa mobilização é importante, né? Então ela tem fé que aquilo vai funcionar. Então, até essa motivação é fundamental para que a pessoa siga, para que dê tudo certo, né? Então, eu acho que sim, viu? Tem que estar tudo junto. Com relação aos pacientes, assim, a gente sabe que as pessoas que estão acima do peso, elas têm maior probabilidade de desenvolver ovário policístico. E quem tem ovário policístico tem maior chance de desenvolver câncer de mama? Não, na verdade não. O que acontece? As jovens que têm ovário policístico, elas têm muito ciclo anovulatório, né? O ovário policístico leva a ciclos anovulatórios. Então, esses ciclos anovulatórios são consequências de um desbalanço hormonal, em que a gente tem um desbalanço que não mantém o nível hormonal o tempo todo alto. Por isso que nas jovens obesas, nas mulheres pré-menopausadas, a obesidade não é um fator de risco. Por isso que é principalmente na pós-menopausa. A gente nem fica alardeando muito isso para as gordinhas não falarem, ó lá, ó, eu sou gordinha na pré-menopausa, eu tô livre do câncer de mama, eu tenho menor risco. Não é isso, né? Mas a obesidade está muito ligada a ciclos anovulatórios por conta desse desbalanço hormonal. O ovário policístico é um deles e por isso, na verdade, a gente diminui um pouco o risco por conta desse desbalanço hormonal para menos do estrógeno, né? A ação é menor. Aquelas pacientes que produzem muito hormônio normal ou que usam anticoncepcionais em alta dose, etc., a gente fica mais preocupado, na verdade, né? Já na pós-menopausa isso se inverte, tá? Tem um. Num câncer assim de mama, os artigos falam que o que pesa mais é esse fator genético ou esse estilo de vida? Ou não se sabe ao certo se é o somatório? Isso é uma coisa muito interessante. Quando você passa com um geneticista e faz um teste genético, o que o teste dá para você é que até os 90 anos de idade ou até o fim da sua vida, você tem, sei lá, 40% de chance de desenvolver um câncer de mama. É isso que a informação que o teste dá. Então, daí, se a gente pensar, eu tenho 40% de chance de desenvolver, mas tenho 60% de não. Não é verdade? Se o Sim. gene está lá
e é o gene quem determina eu ter câncer, como é que eu tenho gene e tenho 60% de chance de não ter? O que é isso? Se o gene está em mim, como é que eu posso não ter o câncer? Aí é que vem o que a gente chama de epigenética. A epigenética é o que a modulação ambiental e os fatores que a gente chama fenotípicos, que o que determina isso é o fator ambiental, o estilo de vida, etc., que vão moldar esse gene para ele ser expresso ou não. Então, daí o que a gente fala, olhe, tudo bem, eu tenho uma mutação genética, eu tenho uma família que todo mundo teve câncer, mas eu vou fazer tudo o que eu posso para eu não ter. Porque eu sei que o fator externo tem um peso enorme para que esse gene se expresse ou não. É certo que assim, tem alguns genes que têm uma mutação muito agressiva e que aí a gente pode, é muito difícil de regular ele e ele vai ter um risco muito grande. Então, alguns genes, aí, por exemplo, Angelina Jolie, se vem lá que eu tenho 80% de chance de ter a doença, é porque eu tenho uma mutação muito agressiva. E aí essa mutação talvez não vale a pena eu correr o risco, e aí eu vou tomar minhas medidas de precaução. Mas naquela paciente que tem a mutação, fez lá o estudo, eu tenho a mutação, é obrigatório eu tirar a glândula, eu tirar o ovário, eu me mutilar antes do tempo? Não. Você pode fazer um segmento de perto, porque não é 100% a sua chance de ter a doença. Então, a gente pode usar outras medidas de estratégias de risco de diminuir, quer seja medicamento, que não mutilação, mas principalmente a pessoa pode fazer esse acompanhamento se ela estiver disposta a adotar esse estilo de vida mais saudável. Né? Se ela não estiver disposta a isso, vou dizer, é melhor você fazer a estratégia de tirar, fazer uma mutilação. É que as pessoas não pensam como mutilação. Né? Elas pensam, eu vou tirar e vou pôr a prótese e estou resolvida. E não vou precisar fazer mais exame porque eu estou tranquila. Mentira, porque vai continuar fazendo ressonância anual, mamografia anual, porque o risco continua existindo. Menor, mas continua existindo. É igual uma pessoa assim que prefere fazer uma cirurgia bariátrica. Ela não entende que a cirurgia bariátrica é um tipo de mutilação também, sim, né? Sim, e leva a consequências, né? Assim, sem dúvida, para aqueles pacientes que não adianta, não conseguem mudar o estilo de vida, tem seu benefício, porque os riscos da obesidade são enormes, né? São enormes em todas as áreas. Mas, sem dúvida, ela leva consequências. Então, a pessoa vai ter risco de anemia o resto da vida, né? Ela vai ter, provavelmente, se ela tiver alguma outra doença depois, ela vai ter dificuldades no seu tratamento, porque essa anemia ou essa alteração gastrointestinal vai modificar a metabolização, vai modificar muita coisa. A gente vê isso na prática, né? Assim, pacientes que fizeram bariátrica, né? Que ele já está acamado. Mas eu vejo assim muitas pessoas, inclusive pacientes e amigas, eu vou engordar 10 quilos para poder fazer minha bariátrica. Cirurgia, pois é. Né? Sofre depois. É mais fácil você emagrecer 10 quilos do que você engordar 10 quilos para fazer uma cirurgia bariátrica. É tudo tão... Né? Tudo tão... Mas sabe, Priscila, o ser humano tende a querer sempre a solução mais fácil. Então, assim, é muito mais difícil você mudar o estilo de vida. É muito mais difícil, né? E isso a gente vê, eu que sou oncologista, eu vejo no meu dia a dia, esses tratamentos milagrosos, né, que surgem, né? Você toma, sei lá, eu ouço tanta história maluca, né? Toma o chá de não sei o que lá, né? E às vezes são coisas que são tóxicas. Mas é natural, mas todo remédio vem de planta. Peraí, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, surgem esses tratamentos milagrosos, é mais fácil do que eu ir lá tratar ou ter um estilo de vida mais que me dá trabalho para ter esse estilo de vida, para mudar os hábitos, né? Eu cozinhar e ter uma alimentação saudável é muito mais trabalhosa do que eu passar no McDonald's e comprar todo dia um hambúrguer cheio de gordura e processados, enfim, né? Então, assim, dá mais trabalho, né? E as pessoas querem soluções fáceis e rápidas, infelizmente, né? Doutora Vanessa, existe assim, como eu prevenir o câncer de mama? Existe essas medidas de hábitos que a gente fala, né? Então,
Primeiro, a gente sabe que o fator hormonal é um fator muito importante para o câncer de mama. Então, evitar excesso de exposição ao hormônio feminino, né? Assim, se a paciente já entrou na menopausa e não está sentindo nada da menopausa, para que fazer reposição hormonal? Entendeu? Então, hoje em dia a gente vê muita reposição hormonal começar antes da paciente estar sentindo alguma coisa. Então, ela já está chegando lá nos seus 48, 49 anos, o gineco já, ó, você não quer começar a usar um hormônio porque sua libido está caindo um pouquinho, né? Tomar um pouco de testosterona para a libido não cair. A queda da libido acontece a partir dos 40 anos de forma universal, natural, né? Vai acontecer. E graças a Deus, diferente do homem, a libido, o prazer, né? A satisfação sexual da mulher não depende da libido, depende de responsividade de estímulos. É diferente do homem que, se não tiver libido, não tem ereção, danou-se, né? A mulher não, é totalmente diferente. Então, a gente tem que ter esse cuidado de que realmente precisa fazer essa reposição hormonal. Claro que tem suas indicações, né? Assim, tem suas indicações. Tem aquelas pessoas que não tem jeito, que a menopausa parece que vai enlouquecer a mulher, e aí a gente tem que usar, mas vamos usar por um tempo pré-determinado, né? Em doses adequadas. Se eu já tenho um histórico familiar na minha família, um histórico familiar de alto risco, vamos escolher que tipo de reposição é menos danosa, né? Mesma coisa os anticoncepcionais. A gente antigamente achava que o uso de anticoncepcional por muito tempo não trazia risco. Agora a gente já sabe que traz sim risco. Não só anticoncepcionais orais, como DIU, Mirena, por muito tempo. Então, assim, o uso prolongado. Mas entenda, a gente precisa. Eu também uso DIU, Mirena. A gente também tem que ter contracepção, né? Sim. Então, assim, vamos balancear. Se eu sou uma paciente que eu não tenho histórico familiar, que eu faço atividade física, que eu tento ter uma alimentação adequada, que eu não tenho uma mama que me dói o tempo todo antes de menstruar, que eu vivo tendo nódulo, que eu vivo tendo cisto, eu posso usar o anticoncepcional pelo tempo que eu preciso, e tão logo eu engravide, tão logo eu tenho útero que comporte um DIU, por exemplo, eu troco por um DIU. Né? Então, assim, a gente tem que tudo ter bom senso, não é radicalismo. De novo, o bom senso e conversar sobre riscos. O que acontece muito é assim, ó, eu não quero saber. Ou eu tenho que usar anticoncepcional de todo jeito, eu não quero nem saber. Nem me fale que aumenta o risco porque eu tenho que usar, eu não quero saber. Não, aumenta o risco. Vamos discutir com a ginecologista qual é a melhor forma de eu ter a minha contracepção e não aumentar meu risco, né? Ou na pós-menopausa. Poxa, eu tô sentindo tanta coisa da menopausa. Tem alguma coisa que eu posso fazer que não seja reposição hormonal? Porque eu não queria ter um aumento de risco por conta disso. A reposição hormonal na pós-menopausa aumenta mais de 26% o risco de câncer de mama. Não é pouco. Não é pouco. E quando a gente conversa com os ginecologistas, eu já ouvi muita ginecologista falar para mim, eu prefiro ter um câncer de mama do que sentir os sintomas da menopausa. Então, assim, aí vem o tal do debate apaixonado, né? Não baseado em evidência. Então, são raros. Hoje em dia a gente tem conseguido conversar e mostrar que o oncologista não é contra a reposição hormonal, assim como nem todo ginecologista tem que ser cegamente a favor da reposição hormonal. A gente tem que achar um equilíbrio disso, né? Eu acho que essa é a solução para tudo. Eu acho que a palavra é responsabilidade, né? Exato, exato. Eu fui dar uma aula para ginecologistas, viu, recentemente, que é um desafio, né? Quando é para falar sobre reposição hormonal para ginecologista, ninguém quer ir dar aula, né? Aí eu fui dar aula e aí eu mostrei a gente dirigindo o carro e olhando o celular. Na hora que a gente está dirigindo o carro e a gente assume que a gente vai olhar o celular, a gente está assumindo um risco. Não é verdade? Sim. Na hora em que um profissional vai subir num andaime e vai organizar uma fachada sem ter a cadeirinha lá com a segurança, ele está assumindo um risco, né? Na hora que o Mendoza vai subir numa escada para querer mexer lá na lâmpada lá em cima, ela está assumindo risco. Então, a vida é baseada em riscos. A gente tem que pesar. Vale a pena eu dirigindo, mexendo no celular, se eu posso olhar daqui 5 minutos eu encosto o carro e eu olho, né? Vale a pena eu fazer esse tratamento agora ou não? Então, eu acho que a discussão e a responsabilidade, como você falou, é a chave de tudo, né? Porque agora tá o mundo dos chips, né? Da moda, e muitas
mulheres querendo isso por vaidade, né? Para diminuir uma celulite, Sim, para ganhar musculatura, para né? ganhar Assim, musculatura. então a gente Enfim, começa a ver isso com. Não, chegou a ponto de eu ver uma paciente minha me falar que o filho estava usando tamoxifeno. Tamoxifeno é um remédio que a gente usa para câncer de mama. E ela pegou lá o filho usando o tamoxifeno que alguém, ele não foi o profissional da academia, mas que na academia, conversando com outros colegas lá, alguém passou para ele que ele usava testosterona e hormônios para aumentar a musculatura, começou a ter aumento da mama. Ah, não, então toma tamoxifeno. Olha que assim, a que ponto a gente chega, né? Assim, usa um hormônio para poder ganhar e usa um bloqueador do hormônio ali na mama para poder ganhar músculo, mas não ter o aumento. Se chega a esses extremos, né? E é claro que alguém orientou isso, né? Algum profissional que entendia sobre isso orientou. Daí a importância de conhecer as pessoas, de ter referências, porque maluco tem para tudo, né? tem. O ser humano, a mente humana é algo assim abrangente e de uma forma absurda, né? Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Acho que hoje, até porque a gente tem essas informações tão disponíveis, a gente tem que ter muito cuidado, né? Doutora Vanessa, e assim, tem sinais e sintomas? Claro que a gente sabe que tem os nodos, mas independente de nodo, alguns sinais e sintomas que a gente precisa ficar mais atenta para identificar que tem algo errado no nosso corpo? Pronto. No corpo em geral, eu acho que é estar atento. Se eu sou uma pessoa que nunca tive dor de cabeça na minha vida e eu começo a ter, alguma coisa está acontecendo, na verdade. Quer seja um mero estresse, porque eu não estou conseguindo dormir, quer um tumor que está aí crescendo e está fazendo eu ter essa dor de cabeça, né? A gente tem que monitorar. Se eu tenho um intestino que sempre funcionou direitinho e de repente ele está maluco, quer dizer, ele fica preso demais e depois fica solto demais, alguma coisa está acontecendo. Se minhas fezes sempre foram normais e agora estão fininhas, alguma coisa está acontecendo. O Então eu corpo dá acho, sinal. assim, a gente tem que estar atento. Claro, existem alguns tumores que a gente quer detectar antes do corpo dar sinal. E aí vem o papel da medicina de prevenção primeiro, né? Da gente tentar evitar que essas coisas aconteçam. E aí é estilo de vida, é tudo aquilo que a gente já falou, né? A segunda coisa é tentar, para tumores em que a gente tem tratamento muito eficaz, a gente ter métodos de detecção precoce, de preferência de doenças pré-malignas ainda, para que a gente consiga tratar nesse momento em que ainda é pré-maligno e não deixar ficar. Um exemplo disso clássico é a colonoscopia, né? Sim. A Organização Mundial da Saúde antecipou agora a indicação da colonoscopia para 45 anos de idade, o que antes era 50. Uma primeira colonoscopia. Por quê? Porque a colonoscopia, ela é um exame que, ok, é chato, tem um preparo chato, mas não é nada demais também, né? A gente se sente oca depois que faz a colonoscopia. Eu, quando fiz a colonoscopia, depois eu me vi oca, falei, gente, como eu acumulo tanta coisa ruim que eu, né? Assim, então a gente também serve para chamar atenção para isso, né? Mas enfim, é um exame que ele não só detecta alterações pré-malignas, que é o pólipo, a verruguinha, como ele já trata, ele tira na hora. Então, se eu tinha lá um pólipo, eu já tiro no exame, está tratado. Depois vai para análise, ok, era um tumor pré-maligno, se você não tivesse tirado, ia virar um câncer de colo. Né? Então, a eficácia dele é tanta que ele não só é um método de detecção precoce, como ele é um método de prevenção, porque ele tira a doença pré-maligna ainda. E é por isso que a mamografia nada conseguiu substituir ainda. É um exame chato, que aperta, algumas mulheres são muito sensíveis à compressão da mama. A gente já tentou ressonância, já tentou tomossíntese, já tentou de tudo para tentar substituir a mamografia, nada substitui. Por quê? Porque a mamografia consegue detectar uma alteraçãozinha que chama microcalcificações, que é uma alteração antes de formar o nódulo. Por isso que hoje em dia as campanhas todas não estão se baseando tanto no autoexame. Pode ver que a gente, médico mesmo que trata a mama, não fala muito de autoexame em campanha. Por quê?
Porque o autoexame vai detectar nódulo já formado. Já formou o nódulo, o carocinho já está lá de um tamanho que já dá para palpar. Sim. Enquanto que se a gente faz a mamografia, eu detecto a microcalcificação antes de formar o nódulo. E na grande maioria das vezes é uma alteração que a gente chama carcinoma in situ da mama, que é uma alteração pré-maligna, ainda não invasora. E aí eu faço a cirurgia, tiro e eu não vou precisar de quimio, não vou precisar de mutilação, não vou precisar de nada disso. Né? Então, esses exames são extremamente eficazes em detectar precocemente e muitos deles em já prevenir de alguma forma, como a colonoscopia, por exemplo. Outro exemplo é para quem tem um aumento de risco, tem pele muito clara, um aumento de risco de câncer de pele, fazer a dermatoscopia e um acompanhamento anual ou semestral com dermatologista, né? Assim, ele olhar ali as pintinhas, de preferência fotografar e gravar para no ano seguinte comparar. Se a pessoa tem muitas pintas, tem um mapeamento digital corporal total, que o computador fotografa todas as suas pintas, mapeia todas as suas pintas e o médico vai ter lá as pintas mais suspeitas gravadas e no ano seguinte ou daqui a 6 meses comparar. Então, isso tudo é cuidado, né? Na verdade, Sim. a gente tem isso à disposição hoje, né? Não é... Às vezes eu já ouvi da minha mãe falar assim, quem vai no médico fica procurando problema. Imagina, né? É. Então, na verdade, muita gente vai no médico e tem muito médico que passa a quantidade de exame que dá 10 páginas de exame. Isso eu acho terrível. Eu acho que quem pede exame demais não sabe o que está procurando, né? Mas se a gente sabe os exames de fato que fazem diferença mesmo, né? Então, a gente tem que eleger, não tem que viver para médico nem viver para fazer exame. Acho que quem vive para isso vai enlouquecer. Mas a gente tem que ter Exato. ali, tem que ter pensado o que é O equilíbrio. importante. O que é importante? Então, uma vez no ano, naquele mês eu vou fazer o que precisa, não é ficar o ano inteiro, né, fazendo as coisas. Então, eu acho que isso é importantíssimo. Tem uma perguntinha aqui. Gente, quem puder falar, que oração? Eu tô. Toda vez é pra eu trazer um relógio que pra live não Eu cair. também Sabe tô sem que relógio. vão cair, David, Lu. Que oração para ver quanto tempo eu ainda tenho aqui. Tem uma pergunta aqui. Em qual idade começam as microcalcificações? Olha, na verdade, ela pode começar em qualquer idade. A gente sabe que o risco de câncer de mama, a prevalência, começa a aumentar a partir dos 35 anos. O que acontece é que a mamografia em mamas muito jovens não consegue ver a microcalcificação, porque a gente tem muita glândula e a glândula não deixa o raio-x passar, a mamografia sai toda branca. Então, o que a gente pede? Aos 35 anos, faça uma primeira mamografia. Se a mamografia conseguir ver bem sua mama, então não tem glândula demais e o raio-x consegue passar, ela já é um bom exame para você. Então, se com 35 anos ela conseguiu ver bem e não tem microcalcificação, eu não preciso me preocupar, eu posso repetir só com 40 anos ou eu posso ficar fazendo segmento se eu tenho fator de risco já. Se eu tenho história familiar ou eu tenho fator de risco, eu começo isso antes. Então, se eu tive um familiar que teve câncer de mama com 40 anos, eu vou começar com 10 anos antes. Então, com 30 anos, eu vou começar meu rastreio. Ah, Vanessa, mas com 30 anos a mamografia não vê bem. Nós vamos fazer outro exame, nós vamos fazer ressonância. Tá? Então, Doutora Vanessa, falta um minuto. Todo mundo falou assim, que sim, live maravilhosa. Deixa logo outra marcada. Muito pronto, a pouco gente tempo marca. Vamos marcar. Porque já Sim, é vai um encerrar. prazer. E antes de encerrar, eu preciso agradecer, que foi uma honra para mim ter você hoje aqui Nada. comigo. A honra foi Começa aqui minha. também, pergunta do convidado. Foi Enfim, sucesso, vai ser sucesso, viu? Porque eu pois é, adorei. vamos deixar marcado aqui, ó. Pegue a live. Gente, ó, ela é assim, esse doce. Gente, é porque vocês não conhecem pessoalmente esse ser humano. De assim, minha mãe, dá calçar o sapato de minha mãe, gente. Ó, É ó, incrível. aqui, ó. Ah, Ah, estão no meu ela é coração. apaixonada por doutora Vanessa. Então, eu só quero agradecer e vamos marcar. Vamos ver na Vamos sua sim. esse outubro rosa, porque foi muito, muito assunto para pouco tempo. Não E a é? gente foi maravilhosa. Eu só queria agradecer. Um Doutora, prazer. passa a paz sua, ela é essa paz aí, minha irmã. Ela é exatamente isso. Esse ser humano incrível, oncologista humana,
Enfim, para vocês terem noção, ela tem foto de minha mãe no celular dela guardada. Tenho mesmo. Olha, se cuidem, viu? Eu queria agradecer, foi um imenso prazer. Eu estou sempre à disposição. A gente acha um tempinho, não tem problema algum. Isso aqui, essa é a função do médico, na verdade, né? E eu acho que a gente faz muito pouca ação de prevenção. A gente deveria fazer muito mais. Então, vocês agora que ouviram isso tudo, vocês devem